Olá, alunos e alunas do Aprova! Bora embarcar numa viagem incrível para a gente entender uma das civilizações mais fascinantes e importantes de toda a história, a Grécia Antiga. E para começar, já deixo uma pergunta no ar. Como pode uma civilização de 2.500 anos atrás ainda definir tanta coisa no nosso mundo de hoje? Da política até a ciência. É exatamente isso que a gente vai desvendar. E olha só o nosso roteiro, a gente vai começar entendendo o lugar onde tudo nasceu, depois vamos ver o surgimento da polis, a grande invenção grega, vamos mergulhar na rivalidade entre Atenas e Esparta, passar pelo auge e pela queda do período clássico e, por fim, entender o legado gigantesco que eles deixaram para nós. Primeiro de tudo, é impossível entender os gregos sem sacar o lugar onde eles viviam. Porque, olha, a geografia da Grécia não foi só um cenário, não. Ela foi um verdadeiro personagem nessa história. Pensa comigo, quase 80% do território é a montanha. Esse relevo todo acidentado criou um monte de vales e planícies isolados uns dos outros. A consequência natural disso? Comunidades independentes, cada uma na sua. E, ao mesmo tempo, eles tinham um litoral enorme, todo recortado, cheio de ilhas. O que isso fez? Empurrou os gregos para o mar. Eles viraram mestres da navegação e do comércio. E o legal é ver como essa história foi construída. Primeiro a gente teve civilizações bem avançadas, como os minoicos em Creta e os micênicos no continente. Mas aí chegaram os dórios, um povo guerreiro que meio que destruiu tudo. Foi como um reset social, sabe? E desse momento de caos, de uma sociedade que voltou a ser mais rural, surgiram os genos, que eram basicamente grandes comunidades familiares. E essa foi a semente de tudo que viria depois. E foi justamente dessa reorganização em genos que nasceu uma das invenções políticas mais revolucionárias da história da humanidade, a polis. A gente ouve polis e logo pensa em cidade. Mas olha, era muito mais que isso. Foi uma ideia radical para a época. A sua identidade principal não era mais só sua família, mas sim ser um cidadão daquela polis. Cada uma era um mundo à parte, totalmente independente, com suas próprias leis, seu próprio governo, e no coração de tudo ficava a Acrópole, aquela parte alta, fortificada, que era o centro religioso e o último refúgio em caso de ataque. Só que, com o tempo, aquele sistema dos genos entrou em crise. A população cresceu, a terra ficou escassa, e aí já viu, né? Desigualdade, conflito, gente virando escrava por dívida. A solução que eles encontraram? Se espalhar. E aí começa a segunda diáspora grega, um movimento incrível que levou os gregos a fundar colônias por todo o mar Mediterrâneo, espalhando sua cultura e, claro, fortalecendo demais o comércio. E quando a gente fala de polis, é impossível não pensar em duas que se tornaram as grandes potências. Elas eram como água e óleo, representavam dois mundos, dois ideais de vida completamente opostos. Claro que eu estou falando de Atenas e Esparta. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado você tem Atenas, democrática, comercial, aberta para o mar, valorizando a filosofia, as artes, o tempo livre do cidadão era para ir para a praça debater política. Do outro lado, Esparta, uma sociedade fechada, terrestre, militarista, governada por uma elite de guerreiros. O tempo livre deles, treinamento militar. Não tinha como esses dois mundos viverem em paz para sempre, né? Era uma colisão anunciada. Bom, e aí a gente chega no auge, o famoso período clássico. É a época de ouro da filosofia, do teatro, da arquitetura, um momento em que a cultura grega brilha como nunca. Mas é também uma época de guerras devastadoras que vão mudar o destino de todo mundo. A história parece até um roteiro de filme. Primeiro aparece um inimigo em comum gigante, o Império Persa. E, inacreditavelmente, as cidades gregas que viviam brigando se unem e vencem. Essa vitória joga Atenas lá para cima. Ela cria a Liga de Delos, que vira basicamente um império ateniense, só que essa supremacia toda deixou Esparta com medo, e a rivalidade explodiu na Guerra do Peloponeso, uma guerra civil que colocou grego contra grego. Então fica a pergunta, né? O que acontece quando os vencedores de uma grande guerra começam a lutar entre si? A resposta, infelizmente, é bem trágica. A consequência foi o enfraquecimento de todo mundo. Décadas de guerra interna deixaram as cidades-estado gregas exaustas, sem dinheiro, sem gente. E enquanto eles se destruíam, um vizinho ali ao norte, a Macedônia, estava só observando, esperando o momento certo para dar o bote. Mas olha que coisa maluca, o fim da polis clássica não foi o fim da influência grega. Muito pelo contrário. Foi justamente aí que a cultura grega se espalhou pelo mundo de uma maneira nunca antes vista. O grande responsável por isso foi Alexandre o Grande. Ele não só conquistou o império que ia da Grécia até a Índia, ele tinha um projeto de fundir a cultura grega com as culturas do Oriente.
E dessa mistura nasceu o helenismo. A vida política da polis perdeu o sentido e a filosofia mudou o foco. A grande pergunta passou a ser: como eu, como indivíduo, posso ser feliz nesse mundo novo e gigantesco? Tá, mas e daí? Por que essa história toda importa pra gente hoje? A resposta é simples, porque o legado que os gregos deixaram está em todo lugar, no nosso dia a dia, e a gente vai ver isso agora. Vamos começar pelo óbvio. Democracia. A palavra em si já é grega. Mas a ideia de que o poder não vem de um rei ou dos deuses, mas sim dos cidadãos. A ideia de que um povo pode se autogovernar, isso nasceu lá em Atenas. Claro, era uma democracia cheia de limitações, mas a semente fundamental de tudo foi plantada ali. E a filosofia foi uma revolução na mente humana. Foi a grande virada de chave. Parar de explicar o mundo só com mitos e deuses e começar a usar a razão. A pergunta mudou de o que acontece para por que acontece. Essa busca pela lógica, pela verdade, por questionar tudo, isso é a base de todo o pensamento do Ocidente. E o mais legal é ver como está tudo conectado. A gente vê o legado deles nas artes, com o teatro, na arquitetura, na ciência, com a matemática e a medicina, nos esportes, com as Olimpíadas, até na língua que a gente fala, cheia de palavras de origem grega. A marca deles está em todo lugar. E que é um exemplo perfeito daquela mudança para a razão, a medicina de Hipócrates. Antes dele, ficar doente era castigo divino. Ele chegou e disse: não, peraí, doença tem causa natural, tem a ver com o ambiente, com a alimentação. Ele começou a observar, a estudar. Foi uma verdadeira revolução que deu origem à ciência médica. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. De todo esse legado imenso, será que a maior herança que os gregos nos deixaram não foi essa coragem? A coragem de tirar os deuses do centro e colocar a razão humana como a principal ferramenta para entender e transformar o mundo? Fica aí a questão para a gente pensar. Pessoal, muito obrigado pela atenção e pela companhia nessa viagem. Continuem firmes nos estudos e a gente se encontra na próxima. A Prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.